Eu preciso dizer para vocês assim, eu não sou pregador de multidões, não sou muito caseiro, não sou de viajar muito, e estou vivendo um tempo que eu diria sabático, e comecei a refletir, tive tempo de poder pensar algumas coisas, né? E comecei a me perguntar sobre isso. Nunca não tive esse privilégio de ter multidões, de pregação, tudo mais, e eu estava um pouco incomodado com isso. E me veio ao coração uma palavra muito simples. Eliel, o teu Senhor foi chamado de mestre, e ele procurou fazer discípulos. E fez isso pastoreando. Isso acalmou meu coração, porque são mais de 30 anos de ministério pastoral, dedicado tempo integral, e numa casa, e trabalhando, vivendo com as pessoas. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre essa nossa identidade como igreja, que Deus espera de cada um de nós, que Deus deseja de cada um de nós. E quando eu falo igreja, é a somatória das pessoas, e não o nome de uma denominação. Mas eu sou muito admirador do profeta Elias. Não sou igual a ele, mas eu sou muito admirador do profeta Elias. Então eu tenho a tendência nas minhas pregações, porque o meu dom principal é mestre, eu sou professor de teologia, né? Então eu tenho a tendência na minha pregação de primeiro jogar água. Então eu fico jogando água, na esperança que de alguma forma o Espírito possa aquecer os corações e derramar o fogo. Então meu papel aqui é ser mais esse de jogar água, e espero que Deus possa de fato aquecer os nossos corações e sairmos daqui hoje com a mente um pouco mais esclarecida. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 39. Vou ler 2 versículos neste livro, que é quase no final já da história, né, de Jó. Eu vou pedir a gentileza se conseguisse água, porque o ar ele me seca a garganta e daqui a pouco eu vou perder a voz. Certeza, por favor. Jó 39, 26 e 27. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Somente essas 2 perguntas. Senhor, que nesta manhã em que estamos aqui desfrutando de um tempo tão bom, gostaria de permanecer muito mais desfrutando desses louvores, desta música, desta presença que enche o nosso coração desde o início aqui. Mas cabe a mim esse momento, que coloco a minha vida nas tuas mãos, e todos possamos continuarmos a desfrutar da presença do teu Espírito, e do teu Espírito falando aos nossos corações, e que a partir, Senhor, desse momento, nós possamos de fato percebermos com mais detalhes a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Eu acredito que a maioria das pessoas conhecem a história de Jó. Então eu vou jogar primeiro o balde d'água aqui. Se não conhece, pelo menos já ouviu falar de Jó. É um livro poético, então é uma grande poesia,
E nesse poema, o tema principal é falar sobre o sofrimento. O justo sofre. E muitas vezes sem entender o que foi que aconteceu. O sofrimento simplesmente chegou. E também sem entender quais foram as tramas, quais foram as coisas que aconteceram para que o sofrimento batesse à porta. Não há um ser humano que não tenha experimentado o sofrimento. Já no parto, já é um sofrimento para que haja o nascimento. Mas o meu tema não é discorrer hoje sobre o sofrimento, a dor ou o mal, mas, conforme eu disse, o que Deus espera de nós. Quando Jó está questionando Deus, porque o livro ele abre assim, dizendo que Jó, ele era um desviado, ele se desviava do mal, temente a Deus, justo, não havia cometido nenhum mal, e ele perde tudo. Alguns dos seus amigos vêm até ele para consolar, entre aspas, mas a atitude desses amigos era de tentar convencê-lo de que ele era um pecador e era digno de sofrer. Ele fica indignado, revoltado com isso, e dizendo, não, eu fiz o bem, eu não fiz o mal, e começa esse debate, e vai o livro praticamente inteiro nessa discussão, desses amigos todos. E esses amigos dizem assim, não há um ser humano que não seja merecedor do sofrimento. Então, cale-se. Você está falando besteira diante de Deus. Era mais ou menos esse o clima que estava aí. Final do livro. Tem uma reviravolta gigantesca, enorme. Porque aqueles que se tornaram advogados de Deus, defendendo Deus e acusando Jó de ter cometido pecado, eles acabaram ouvindo de Deus que eles pecaram contra Jó. E tiveram que voltar e pedir perdão a Jó. E Jó pacientemente teve que oferecer sacrifícios em perdão a eles, depois de terem eles aumentado o sofrimento ao sofrimento de Jó. Porque a gente já está sofrendo, e alguém vem e já põe o dedo na nossa cara, imagina. Mais dor ainda nós sentimos. Mas, por outro lado, Jó também, e é uma porção muito grande do livro, Jó tem inúmeras indagações. Ele meio que está tentando acuar Deus com as suas perguntas, e são perguntas afiadas que ele tem. Ele afiou bastante a sua navalha para poder falar com Deus. E Deus aparece para Jó, e em vez de Deus explicar por que ele sofreu, em vez de Deus chegar e dizer, olha Jó, sabe o que foi que aconteceu? Tem uma trama cosmológica que aconteceu aqui. Em vez de Deus dar qualquer satisfação a Jó, Deus faz outra coisa. Ele começa também a usar uma navalha afiada e a questionar Jó de um monte de coisas. E começa a fazer perguntas que Jó não tem resposta. Jó não consegue responder. É como se Deus estivesse mais ou menos dizendo assim, Jó, tudo bem, você não pecou. Mas quem é você? As perguntas de Deus vão nessa direção. Esse é o conjunto. Quem é você? E onde você estava ou está enquanto a vida no mundo acontece? Enquanto o cosmos todo está funcionando, onde você está e o que você está fazendo? Qual é a sua parte? Qual é a sua responsabilidade? Foi isso que nós lemos nessas duas perguntas que eu pincei aqui de todo um texto maior. Qual é, Jó, a sua ingerência sobre a criação? Como que as coisas funcionam? Explica para mim, Jó.
dá a explicação como que um corpo é gerado dentro de outro corpo. Explica, Jó. Mas eu tenho mais uma pergunta, Jó. É como se Deus estivesse dizendo isso. Você tem algum poder sobre a criação, sobre os eventos da vida? Deus pergunta e não responde. Isso me faz pensar que Deus, ao fazer muitas perguntas e não responder, cabe a nós, leitores, a resposta. Quando estamos lendo, nós somos as pessoas que também vamos responder essas perguntas. Então, para mim, a resposta a essas duas perguntas que lemos inicialmente, é graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo? É porque você é inteligente, Jó, que um falcão decidiu voar. E ele estende as asas dele, quer dizer, ele vai em direção ao sul. Por que ele faz sempre esse caminho? Jó, é porque você dá ordem, é porque você manda, que a águia se eleva e vai lá no alto de uma montanha, num pico, construir o seu ninho? E as respostas aqui, elas não estão presentes no livro, mas elas são óbvias. Não é a inteligência de nenhum ser humano que faz a vida acontecer. Não é porque nós somos inteligentes é que o mundo funciona. Não são as nossas ordens que fazem com que a vida possa ser e seguir determinado rumo e trilho. Nenhum de nós tem o poder para manter a vida no mundo, e muito menos ainda manter o mundo funcionando. Essa é a água inicial. Apesar dessas lições que a gente já teve aqui, que nós percebemos, o que eu desejo chamar a atenção é para o seguinte: nessas duas perguntas, quer dizer, todas as outras também que tem, mas nessas duas aqui principais, está implícito que é Deus quem é o organizador de toda a criação. Nessas duas perguntas está a seguinte verdade: a criação não está descarrilada, a criação não está fora dos trilhos, a criação não está desgovernada, a criação não está descontrolada, apesar dos muitos erros que cometemos e que estamos cometendo como humanidade, em que o planeta corre risco de entrar em colapso. Ainda assim, a vida de Deus é mais poderosa. E a gente precisa ter isso em mente. Tudo foi feito e no seu devido lugar. E a vida está sendo mantida por Deus. A gente vê isso em vários lugares das Escrituras. O salmista dizendo que Deus, como um tecelão, nos entreteceu, nos entretece no ventre. Nós também vemos que a voz de Deus, e ouvimos aqui nas músicas de hoje, a voz de Deus dando ordem para que as coisas existam, para que o mar se limite, que Ele que diz, e o próprio livro de Jó traz assim: até aqui e não mais. Ele que traça os limites para o oceano. Deus é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor de tudo. Portanto, nós podemos afirmar: nenhum de nós, ninguém aqui, nasceu por erro. Você não está aqui, não existe aqui porque teve um erro. Porque tem gente que acaba pensando assim: teve um erro e por isso que eu fui abandonado, por isso que eu fui colocado para adoção.
Teve um erro porque meus pais não se cuidaram e aí acabei nascendo. Um erro. Ninguém, apesar dos nossos erros. Uma das músicas que cantamos aqui hoje foi assim também, né? Porque sou amado assim. Apesar dos nossos erros, ninguém nasceu por acaso, por descuido. Porque Deus é o autor da vida. Toda pessoa, assim como o falcão, toda pessoa, assim como a migração dos pássaros no inverno, como o bater das asas de uma borboleta para fazer a polinização, toda pessoa tem um papel a desempenhar no mundo e não está aqui por um acaso. Então nós, assim como a criação tem o seu papel, nós temos muito mais, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A diferença é que os pássaros direcionam seus voos, ou o modo como constroem os seus ninhos. Eu vi um pássaro que ele é tricoteiro. Ele pega o bico, pega um fio e costura duas folhas uma na outra para fazer o ninho. Olha que habilidade. A diferença é que os pássaros fazem os ninhos, direcionam os seus voos por instinto. E nós, seres humanos, nós temos a consciência. E aqui está a nossa semelhança com Deus. Nós, seres humanos, somos os únicos que podemos dizer não. Nós somos os únicos. Isso é uma responsabilidade enorme. Nós somos os únicos que podemos dizer não ao nosso chamado. Um pássaro não pode dizer, mas nós podemos. Deus colocou cada um de nós no mundo para também cumprir um papel, porque Ele, como organizador de toda a criação, disse assim: aqui vai estar o Eli, aqui vai estar o Claudinei, aqui vai estar a Gabi. Porque eu estou organizando a criação. Mas, apesar de termos o nosso papel, como nós temos consciência, nós podemos nos envolver de tal forma com as ansiedades deste mundo, com os negócios deste mundo, que a gente fica tão enredado, que em vez de desempenharmos a nossa vocação, nós nos perdemos e ficamos vagando sem rumo. E talvez você esteja se perguntando: mas eu não sei qual a minha vocação. Porque depois de 30 anos de ministério, eu estava ali perguntando: mas Senhor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquele outro. E talvez você esteja assim, mas eu não sei qual que é a minha vocação. Como é que eu faço? Tem que fazer aqueles testes, né? Teste vocacional. Contratar um psicólogo e ele faz um teste vocacional e pronto, descobri a minha vocação. Provavelmente, você não sabe qual é o seu papel no mundo, porque nós fomos moldados a pensar que vocação é uma espécie de profissão. É um trabalho que a gente precisa executar. E por isso, a gente tem o hábito de perguntar para as crianças: o que você vai ser quando crescer? A minha filha, né? Pequenininha, 5, 6 anos, os adultos chegavam, né? Com a pergunta, nós adultos fazemos cada coisa. O que você quer ser quando crescer? Ela dizia: criança. Aí eu falei: tá certo, né? A gente tinha um sonho enorme de ser adulto quando era criança. Eu não sei porque que a gente perdeu esse sonho. A gente daí cresce, a gente perde o sonho de ser adulto. A gente para o caminho da maturidade. Então a gente conhece um monte de gente com idade. Uma criança. O que você quer ser quando crescer? Mas não é isso.
Nós não vamos nos encontrar porque a gente achou uma profissão que gosta. A gente não vai achar o papel, o nosso papel, o papel que Deus nos entregou ali, no nascimento. Nós não vamos encontrar porque a gente está fazendo uma coisa que gosta, não é só isso. Porque eu já vi pessoas formadas, inteligentes, são bem-sucedidas nas suas profissões, destruidoras da família, envolvidas em falcatruas, ferem os filhos não querem nem ver por perto, abusam do poder que têm. É isso que Deus quer para nós? Que a gente viva assim, dessa forma? Um excelente profissional, um péssimo pai? Quando eu falo de vocação, eu falo de algo que pulsa dentro de nós, que nos é dado ali, no nascimento. Sabe quando Deus sopra o fôlego de vida? Tem eu não sei como que eu chamo, se é uma lenda, se é uma história, mas eu achei bem interessante, que a gente tem essa marca aqui em cima do lábio, porque quando a gente nasce, Deus sopra o fôlego de vida, e a gente, primeira coisa é chorar, aí vem um anjo e põe o dedo assim, para nos acalmar. O que eu quero dizer com essa questão de ter essa vocação? Deixa eu explicar para vocês da seguinte forma. Uma árvore. Imagina um eucalipto. Às vezes tem esses caminhões aí que estão na rua, vende aquelas plantas, né? Vem dentro de um saquinho assim, a arvorezinha, né? Então imagina ali, um eucalipto ali, aquele broto de eucalipto. Digamos, chegasse para ele e perguntasse assim: eucalipto, o que você quer ser quando crescer? A resposta dele não seria: eu quero ser uma goiabeira. A resposta dele não seria: eu quero ser um pinheiro, porque o pinheiro ele é mais requisitado. Qual seria a resposta de um broto de eucalipto quando ele crescesse? Eu quero ser o máximo de eucalipto que eu puder ser. Eu quero ser o mais perfeito eucalipto que eu puder ser. Eu quero ser um bom eucalipto. E com isso, esse broto teria cumprido a sua missão. O nome disso da filosofia é potência, que é a palavra que tem na nossa Bíblia, que é dunamis, poder. Que é isso que está dentro de nós, que nos potencializa para sermos o quê? Você foi criado como imagem e semelhança de Deus. O que você quer ser quando crescer? Parecido com quem você quer ser quando crescer? Nenhum de nós aqui foi chamado para ser apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, Mandela, Luther King. Nenhum de nós foi chamado para ser ninguém. Sabe quem eu fui chamado para ser? Eu, Eliel Batista, fui chamado para, enquanto Eliel Batista, ser o melhor possível da imagem e semelhança de Deus no mundo. E o que é que eu devo fazer para conseguir isso? Nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Porque é esse espírito que foi soprado lá no nosso nascimento, que nos deu a vida, é o fôlego de vida. E é ele que nos torna. Mas qual a dificuldade que nós temos com isso? É porque em vez de entrarmos em contato com isso que alguns teólogos chamam de fagulha divina que habita em nós, com esse fôlego de vida que nos foi dado, que é o Espírito, em vez de entrarmos em contato com Ele, nós não fazemos esse mergulho, nós saímos por aí, batendo de porta em porta,
porque nós estamos querendo ser um sucesso segundo os padrões deste mundo. E nós não fomos criados para sermos um sucesso, nós fomos criados para sermos filhos de Deus. E a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui creem que nós somos templo, morada de Deus? Ouça bem. Vamos fazer uma avaliação, uma análise até que ponto eu, de fato, concebo, creio que Deus habita em mim. Faz essa avaliação você aí também. Se Deus habita em você, e Ele habita, e você está se sentindo longe de Deus, se você não consegue ouvir a voz de Deus, desde o seu nascimento que fala, que foi soprado, se você não consegue ouvir o caminho que você deve andar, se você está se sentindo longe, se você está se sentindo abandonado por Deus, é você quem não está em casa, porque Deus é fiel e não abandona a sua morada. Ele não abandona, jamais. Talvez porque em vez de querermos viver uma vida profunda, criarmos raízes naquilo pelo qual nós fomos chamados, em vez de querermos viver uma vida intensa, estamos vivendo na superficialidade. Veja bem, as aves sabem qual o caminho percorrer nos céus. A serpente sabe como percorrer o caminho na rocha, que é algo que o escritor aos Provérbios fica admirado do caminho da serpente na rocha. Os pássaros sabem como construir um aconchego. Os pássaros sabem como ter um lugar de proteção. Por que é que nós temos dificuldade em saber qual o caminho a percorrer na nossa vida e nós não nos encontramos, ou não encontramos um lugar onde nos refugiar? Por quê? Porque em vez de ouvir o Espírito que sopra em nós, que nos habita, nós estamos distraídos em dar certo, em sermos um sucesso, em sermos alguém na vida, em ganharmos dinheiro, em pagar conta, e tem que pagar, não fica devendo para ninguém, em comprar isso, comprar aquilo, e a gente não reconhece o caminho que a gente deve percorrer, porque os nossos ouvidos estão em outro lugar e não no lugar onde Deus está. Nós fomos aculturados a vivermos na superficialidade. Nós não sabemos viver conectado com o nosso espírito, com esse Deus que habita em nós. Nós não vivemos para dentro, nós vivemos para fora. Nós nos preocupamos muito mais com a imagem que outros estão vendo do que aquela que Deus quer que a gente se manifeste, que a gente manifeste. Estamos mais preocupados com a fotografia e por isso a gente usa máscaras e maquiagem. E é neste sentido que Deus constantemente vai dizer que o seu povo é rebelde. Seu povo não ouve a sua voz que constantemente fala. O boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor. Por que nós não conhecemos, não reconhecemos Deus? Porque Deus não habita no superficial. Veja essa palavra. Deus é aquele que habita o alto e sublime trono. Ok. Mas quem é que pode alcançar onde Deus habita? Se Ele habita o alto e sublime trono? Ninguém. Nenhum de nós pode subir. É por isso que é Ele quem desce. E aí o profeta vai dizer: aquele que habita o alto e sublime trono, habita com o humilde e contrito de coração. Mas até nisso às vezes a gente quer fazer a maquiagem. Porque Deus habita com o contrito. Aí a pessoa está feliz, está sorrindo e tal, vamos orar. Senhor,
Não é essa a contrição, é a contrição de um coração que está ferido, machucado, e Deus diz: não posso deixar, de jeito nenhum. Não posso deixar, de jeito nenhum. A angústia não pode ficar. A dor é curada. As preocupações devem ser levadas e entregues, porque Ele cuida de você. Nós estamos querendo desenvolver nossa espiritualidade para o lado de fora, e não do lado de dentro. Não, por favor, não se ofenda. Eu não sou contra. O que eu vou dizer agora não é que eu sou o inimigo das coisas que acontecem, não. É que a gente precisa investigar o que e porquê e como nós estamos fazendo. Então eu vou dizer isso, com muito temor. Nós estamos indo em montes, em congressos, em shows gospels, atrás de pregadores famosos, coaches. Mas nós precisamos voltar para o Evangelho, e deixa eu me dizer a coisa mais extraordinária do Evangelho. Nós somos sacerdócio real. Não tem ninguém, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Ele é, e Ele habita em você, Ele habita em cada um de nós. E onde nós vamos encontrar Deus? Na sua morada. E onde Deus mora? Não é lá, é aí, é aqui. Sabe o que significa que a voz de Deus, ser sacerdócio real, é que a voz de Deus está em você. E João vai dizer na sua primeira carta: vocês têm a unção do Santo. Jesus enviou, Ele diz: é necessário que eu vá para que venha o Espírito. E Ele enviou o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Não precisamos bater de porta em porta, tentando encontrar aonde Ele está, porque é aqui que Ele está. E Jesus ensinou essa verdade como água cristalina. Não se busca a Deus nem no monte e nem no templo, mas em espírito e em verdade. Entra no teu quarto, e em secreto, teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Essa é a verdade de Jesus. Quando Deus estava entretecendo você no ventre, colocou tudo o que é necessário para que você pudesse ser quem precisa ser. Tal qual aquele eucalipto que eu citei agora há pouco. Você será a imagem e semelhança de Deus? Não, você é. E o que você precisa agora é deixar que todo esse potencial se manifeste, porque é impossível um vaso de barro conter sobre excelente glória. Ele racha para que possa vazar essa glória, para que outros possam contemplar. Mas não é só isso. Você também foi colocado no mundo para somar com o propósito de Deus, que tem a ver com o mundo inteiro. Não é só com o seu mundinho. Não é só com você, sua profissão, sua família. Não é só você e o seu lugarzinho. Você soma, eu somo, todos nós somamos. Por isso que a Bíblia vai dizer de todos os povos, línguas, raças, etnias, nações, todos, grandes, pequenos, todos. É a somatória. Então, nós precisamos entender assim. É como se cada um de nós, como se você fosse um fio e tivesse uma cor específica. E quando você está naquele lugar específico, sendo essa cor e sendo esse fio, vai somar com toda essa grande tapeçaria chamada Reino de Deus. Então é este o meu lugar.
E qual é o meu desafio? Descobrir qual a minha cor, o meu tamanho, o meu lugar. Tanto faz se você trabalha na faxina, de segurança, se é empresário, se é engenheiro, se é porteiro, se é advogado, se é influencer. O que importa é que você seja o máximo que puder da imagem e semelhança de Deus. Ou seja, parecido com Cristo, porque Ele é a exata expressão de Deus o Pai. Você diz, mas como? Deus sopra o seu Espírito e fala conosco constantemente. Este é o caminho, ande por ele. E como que eu ouço Deus? Eu vou dar um exemplo. Você já teve o seguinte sentimento? Estou precisando comer uma coisa salgada. Você não foi no médico, você não foi no especialista, e ele disse assim, ó, vamos uma coisa salgada. Não você. De onde veio isso? O seu corpo? Morada dizendo assim, para você manter a sua saúde aí precisa de um sal. Esta é a voz. Já sentiu sede? Estou com sede. Aliás, eu preciso molhar o bico aqui, né? Estou com sede. Mas sede de água. Não, eu preciso tomar água. E às vezes é assim, eu preciso tomar água e gelada. Mas de onde veio isso? É porque nós fomos feitos por Deus com tudo. Tudo o que é necessário. Por isso que a gente tem essas vontades. Vontade de chupar uma laranja. A criação é tão bela, tão organizada, porque assim, por que as frutas cítricas dão no período... Agora não, né? A gente, como humanidade, tem fruta o ano inteiro, todo tipo de fruta. Mas se a gente olhar só a criação, sem a nossa interferência, por que as frutas cítricas dão no inverno? Porque nós precisamos de vitamina C. Está tudo muito organizado. Então o nosso organismo também, ele sabe o que precisa. E já foram feitos testes, inclusive, pegaram crianças e tal, e sem querer induzir qualquer tipo de alimentação, né, esses salgadinhos, essas coisas todas, de levar numa feira e a própria criança escolher. E ela escolhe o que ela precisa, com ferro, vitamina C, D. Mas hoje nós estamos com uma dificuldade enorme, sabe por quê? Em vez de termos a nossa vida ao ar livre, como Deus nos fez, tomando sol, não, a gente não faz isso e a gente vai no médico e paga uma fortuna para vitamina D. Sol agora vem em cápsula. Por quê? Porque em vez de estarmos vivendo a vida que é como a vida deve ser, nós abandonamos o nosso lugar. E a gente começa a criar subterfúgios. O nosso organismo sabe que a gente precisa de água, mas olha, qual o problema? O problema é que o mundo criou um sistema que nos moldaram a quando sentir sede, bebe um refrigerante. Sem falar que por aí, daí não é só refrigerante, né? Estou com sede, uma geladinha. Mas deixa eu dizer, nos moldaram, trocaram água por refri. E nós estamos fazendo isso com a nossa espiritualidade, nós estamos trocando a fonte de águas vivas por coach, por pregadores de sucesso, por shows, por eventos. E a água é de graça, mas nós estamos pagando por aquilo que nem água é. O Espírito está em você, está na criação e tem tudo preparado e direcionado para que você entre nesse fluxo, para ser tudo o que você pode ser em Cristo. Este viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o nosso caminho. E não é por força. Não é forçando, comprando vitamina D.
Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E você precisa aprender a ouvir Deus lá onde Ele se encontra em você. E quando você fizer isso, você vai estar fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E você vai experimentar a bem-aventurança, a alegria de viver. E o que é saber, conhecer, identificar. Viver sem estar sobrecarregado. Porque você está lá conectado com aquele que toma o nosso fardo. E nos ensina o caminho que é leve, suave. E sabe o que é mais extraordinário? Quando cada um de nós entrarmos nessa sintonia com o Espírito de Deus, a igreja vai experimentar o que é o verdadeiro avivamento. Em que todos somos um em Cristo. Porque vai se cumprir a oração de Jesus lá em João capítulo 17. Pai, que eles estejam onde eu estou, e vejam a glória que tu me deste. É desta forma que vamos revelar a glória de Jesus ao mundo. Lembre-se, Jesus não está lá, não está no deserto, não está no monte. Ele mesmo disse isso, eu não estou ali. Se disserem para você que eu estou lá, que eu estou acolá, que eu estou não sei aonde, que eu estou dentro de casa, que eu estou no deserto, ele diz, não acreditem. Sabe por quê? Porque Ele está em você, vive em você. Por isso levante e cante, eu tenho valor. Amém? Pai bendito, graças damos a Ti. Para essa manhã que temos, por essa manhã que o Senhor nos presenteia, por este local que o Senhor nos dá, onde a Tua palavra pode ser pregada. Que possamos, Senhor, ser marcados por essa presença, que ouvidos que estejam agravados, efatá, se abram agora, para que possam ouvir o sussurro do Teu Espírito, que não está na tempestade, que não está no terremoto, que não está no fogo, mas está na brisa suave. Senhor, que os olhos que estão cegos, que se cumpra a unção de Cristo Jesus, de dar vista aos cegos, para que vejam a Tua glória. Senhor, se os corações estão endurecidos porque a vida bateu, porque os espinhos foram muito ferinos. Senhor, se o coração está endurecido porque ele foi pisado, e foi muito pisado e batido por esta vida, que a água do Teu Espírito possa amolecer este coração, e possa nascer, florescer, vida e vida em abundância. E que haja, Senhor, sempre a luz, para que possamos, compreendendo a Tua verdade, andarmos no Teu caminho, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos vocês.